Diante de um abuso de autoridade, com certeza. O protesto era esse o protesto? O protesto é na questão de é, o disparo ele foi acidental, não houve nenhuma intenção e, e como eu posso dizer, de abuso da autoridade. Mas já que ele diz, eu queria saber como ele pode confirmar que houve abuso da autoridade. Só pelo fato do policial ameaçar ele com uma arma, mesmo ele sendo um civil desarmado, isso é um abuso de autoridade. Policial nenhum pode impor as regras dele no DP só porque o meu cliente deve um dinheiro ou tem um dinheiro aí sujo. O senhor falou que o seu cliente ele estava teve um problema de memória. Eu gostaria de saber se ele tem provas contra a polícia sobre Agora tô escutando. esse abuso, já que ele está está incriminando. Gostaria de saber se há provas desse abuso. Eu tenho minha testemunha, que é o Miguel Dias. Se puder entrar testemunha, está presente no momento. Sim. É o júri, né? Que bom. Bom, Peço que Posso começar? o testemunho entre essa cadeira aqui, por favor. Bom, a minha testemunha, ela disse que ouviu vários disparos e se for se junta ao fato do meu cliente disse que a polícia ameaçou com vários tiros pro alto se ele não obedecesse os seus pedidos, né? O que é um abuso de autoridade, porque está intimidando, né, o meu cliente e ameaçando de morte, fazendo disparos para cima. E afinal, ele ouviu um último disparo que minha vítima, meu cliente, disse ser o disparo que atingiu o pé dele e não foi proposital. Espero que isso saia da boca do senhor Miguel. Isso é verdade, senhor Miguel? Conte a história. não é verdade. Pelo que eu vi da situação, os policiais estavam seguindo corretamente a norma deles. E como um tiro no pé poderia ocultar a memória do indivíduo? Isso vale Certo? pra... Certo. Agora, eu tenho um questionamento aqui. Como que o senhor Nathan Vieira, ou Caio, ele estava apresentando algum tipo de resistência à prisão na ABP? Houve primeiramente, eu vou contar aqui o que aconteceu. Nós pedimos, a gente conversou com ele antes e pedimos para ele, concordou em passar o dinheiro para a conta do policial, seguindo o roleplay tudo certo, não gerar dúvidas. Aí ele começou a inventar mentiras e começou a inventar desculpas para não passar toda a quantia que estava sendo apreendida. Agora eu tenho uma dúvida. Porque o disparo foi acidental, certo? Mais uma bala, ela não muda a trajetória. Se a bala ter alcançado o pé do Nathan, alguém teria que estar apontando a arma pra ele. E por que isso? Já que ele não resistiu a... Meritíssimo, eu estando aqui fora da... Pode falar. Sirvo como testemunho, porque eu estava no presente lá. Pô, por favor, você cadeira aqui rapidinho. Tem cadeira. Só um momentinho. Senhor Miguel, pode se sentar, não vou precisar mais dele. Aqui. Perdão, como norma de segurança, a nossa polícia ela sempre utiliza a arma apontada em sentido sul. E como você pode ver, ó, sentido sul aqui apontaria para o pé do cidadão. Certo? E acidentalmente a arma com defeito de trava foi a balística, ela fez a investigação e comprovou que a arma estava com defeito na trava. Portanto, o nosso procedimento foi correto pelo fato do nossa arma estar em sentido sul e não sentido como é que eu poderia dizer, sentido no corpo, algum órgão vital do cidadão, e impediu que o cidadão fosse ferido mais gravemente. Podemos continuar, senhor? Você tem algo mais a falar? Acontece.
Senhor, eu logo após eu voltar do hospital, assim, o meu amigo me levou lá no local e eu vi muito mais do que uma bala, uma cápsula de bala só no local, assim. Tinha mais do que uma, assim. Ou seja, houve muito mais disparo em cima. Certo. Só um segundo. Nosso testemunha Miguel afirmou, estava presente, afirmou que os policiais agiram corretamente Mentira. e fez tudo certo. E como que pode ter acontecido isso? Então a testemunha tá mentindo ou o senhor Nathan? Você tá dizendo isso? Sim, sim. Bom, A mais vamos do que lá, uma cara. cápsula de bala. Mãe, eu tenho uma pergunta. Como que o meu cliente ele foi preso e levado pra DP? Na Se verdade, ele estava algemado. compareceu a DP por... Desculpa, me enganei. Ele tava na DP. Vocês algemaram ele, correto? Exato. Vocês algemaram ele. E tinha algum meio de pegar uma arma? É claro que vocês fizeram uma revista antes de algemar ele, né? Claro. Porque Só quebrando o roleplay aqui, João. A única maneira da gente fazer a revista no jogo seria dando uma algemada no jogador aqui. É a única maneira de dar uma revista do jogador. digo revistada de passar a mão, assim. Entendeu? É o único jeito mais dele. Vai, continue aí. Aí você tá se aprofundando muito na história, mas tudo bem. Bom, voltando ao assunto. Vamos mudando de assunto. Como vocês me pegam uma arma, põem ela em mãos. Bom, isso é pra legítima defesa, por se acontecer alguma tentativa de, né? E algum bandido tentar matar vocês, não é? Exato. Se Para a defesa do apenas o cidadão. Nathan. Então, mas se apenas o Nathan estava presente na área, por que vocês estavam com a arma em mãos, sendo que ele estava Na algemado? verdade, o policial que compareceu ao local e efetuou o disparo acidentalmente contra a vítima estava com a arma em punho, pois ele havia acabado de sair de uma operação no qual ele avisava procurar pessoas que estavam farmando materiais ilícitos, como drogas, entorpecentes, entre outros tipos de materiais. E houve uma troca de tiros e os meliantes conseguiram fugir, mas por meio de uma investigação a gente ainda está conseguindo rastrear eles de acordo com a placa do carro. Então, ao chegar dessa investigação, dessa operação, ela estava com a arma em punho e antes mesmo dela colocá-la no coldre novamente, a trava veio a dar defeito e comumente deu um disparo contra o pé do cidadão. Eu acho que numa situação onde o meliante, né, está algemado e não tem mais nenhuma ameaça, que seria o DP, né, no local, eu acho que a arma não deveria estar em mãos. Então, já que estava, isso foi um abuso. Foi falha da polícia. Foi um abuso no uso de força ali, né? Não, User left your abuso channel. de força eu não consideraria, mas eu consideraria um tipo de falha interna que a gente Grave. vai repreender. Muito grave. Agora, Bom, houve a o tiro falha- acidental acabou atingindo o pé do meu cliente. Uhum. Ele sentiu muita dor e acabou desmaiando no local. Sim, Bom, porém isso- recebeu todos os socorros necessários. Mas todo o tratamento mais e ocorreu, ao né? partir do Uma momento que houve o desmaio do seu cliente, fui eu mesmo que acionei o serviço de emergência. Bom, mas ocorreu. Ocorreu por uma Mas falha houve- de houve- falta de houve- treino. Houve um Falta de atendimento. treino. Não, Em na seguida, verdade falha de segurança Houve atendimento. mesmo. Bom, houve uma falha, meu cliente sofreu. Ele ainda tá com o pé engessado aí, ele não consegue caminhar. Podia ter morrido. E eu acho que esse sofrimento ele foi completamente desnecessário. Então eu queria agora pedir Agora uma pergunta. uma indenização. Outro caso que vai ser julgado vai ser, pois o seu cliente, ele bateu numa viatura da polícia, quebrou o farol e bateu fuga. a Bom, pé. mas isso não se Sim, é só um aviso para o que vem proceder ao seguinte. Como ele conseguiu fazer isso?
que eles estavam com o Se pé estava com o engessado. pé Eles estavam com o engessado, pé- exatamente. Gostaria de saber se ele, como ele conseguiu pular um muro, É, Ainda- exato, ele deu fuga da polícia com o pé engessado, eu acho fuga isso da esquisito. eu Bom, gostaria de saber. no meio de sobreviver, qualquer ser humano consegue fazer o impossível, né? Mas eu Então, queria deixar esse caso. Vamos separar em pastas. Sim, é Juiz. uma coisa aqui. Eu Pode falar. gostaria de pedir ao juiz que ele pedisse aos médicos que fizessem um raio-x da pele do cidadão e se comprovasse realmente que ela está danificada ou fraturada, Bom, fechada. meu cliente levou um tiro, né? Com arma de fogo. Sim, Então, poderia ter sido de acho que é raspão. completamente desnecessário o raio-x aí, ou Não, mas qualquer para ele meio estar de... com a Não, não. perna engessada é necessário ter alguma fratura ou luxação para que o osso seja calcificado novamente no local. A gente aprende medicina na Cadepócio. Ah, mas, bom, vamos separar em pastas então. Aconteceu Ok. uma falta de treinamento na segurança, né? E o meu cliente foi lesionado. Então, o próximo. É acusação, rapaz, você tem muita fala. Pode ir, vai continuar. Bom, e o outro caso seria do meu cliente ser revoltado e agredido ali policiais ou a viatura da polícia. Fala. Que seria um vandalismo a um órgão Propriedade público, estatal. propriedade pública. Bom, isso foi apenas uma falta de comunicação entre eu e meu cliente, onde ele se revoltou com o abuso de autoridade aplicado pelos policiais na DP e que acabou, né, revoltando meu cliente e ele descontou essa raiva aí em vocês. Então, queria deixar isso bem claro porque antes que alguém faça uma acusação gravíssima, né? Agora Nesse eu caso. protesto nessa questão. Eu que sou policial aqui, eu pego minha arma. Se eu estou revoltado com o civil, eu não vou sair dando tiro nele. Eu não vou chegar no centro da cidade e ficar atirando em civil. Você Da é mesma treinado, né? Você é um policial treinado. Da mesma E maneira. civil, como bom senso, ele não deve sair por aí batendo mais o outro. Se ele quiser A não Assim ser como a que polícia não seja deve louco, aplicar ele uma... pode fechar uma rua, pode fazer alguns meios, os milhões de meios que podem ser feitos. Não necessariamente partir para a violência. Ô juiz, se em algum caso uma polícia vai lá, prende a sua filha e estupra ela. Agora, você não ficaria revoltado com isso? Protesto. Deixa lá. Suponhamos que a polícia aplique um abuso de autoridade ali, a sua filha não tem nenhum meio de defesa e ela acaba sendo alvejada no pé. Isso não ia gerar uma revolta na sua casa? Mas. Mente. Não, Certo, juiz. agora vamos pra defesa. Agora eu seu só quero usar Caio. um argumento. Pode Aqui. começar. Pode ir, agora é sua vez, Caio. Tá bom. Não deve, porque tá lá, não tinha que estar lá na DP, certo? Se você não tinha nada, você não tinha que estar primeiramente na DP. Ele foi na DP porque ele foi intimado pela polícia pelo caso da conta bancária. Negativo, ele Ele apareceu chegou por na conta DP própria. querendo falar com o oficial do Douglas. Vocês agora, Nossa, no começo do júri, vocês falaram que intimaram ele pra se apresentar lá no DP? Não, você quem disse isso. Não, vocês afirmaram. Um momento, Não, deixa eu falar. ninguém... Ele chegou querendo falar com o Henrique. Eu tenho... Houve, já estava com a investigação aberta, percebemos que a conta do banco batia com o nome do cidadão que ele informou pra gente, aí começamos o diálogo com quem eu falo aqui, com o Natan. E ele viu uma persistência, ele evitou
ele não queria falar, ele não falava contigo quando ele achou, quanto ele conseguiu, pela informação que a gente tinha, mesmo a gente sabe, mesmo a gente sabendo, ele ouve a mentira, e se ele prosseguisse, fizesse o padrão, tranquilo, seguisse as ordens, isso estaria acontecendo no momento. Então, devia ter um pouco de bom senso na questão deles, realmente ver se podia abrir, podem abrir qualquer política com isso, mas pelo menos ter noção do que estão falando, porque até agora que eu tô vendo, você está falando de pegar o tiro, a única coisa que está revoltada é pelo tiro, só que já foi confirmado pela perícia, o tiro foi acidental. É, posso... E os outros tiros, então? Foram acidentais também? Ele ficou com um cãibra no dedo? Os outros tiros foram em seu cliente. Eu tenho todos os tiros. Ele tá aqui Pode ter presente. ouvido o tiro, mas em que momento ele foi para o seu cliente? Bom, mas não necessitam ser direto para o meu cliente. Eles podem... Não, eles intimidaram o meu cliente. Ordem, ordem, Você viu tudo. ordem. Sim. Terminar, aí ordem. Deixa o Caio. Deixa o pediu pra protesto terminar, e daí o Caio Você acha que o tanto de vai. tiro que eu ouvi, Você quer ainda mais falar? com o calibre que estava no chão, para quem não tem informação, era um calibre pesado de uma arma 5.56, quem ouviu, calibre 5.56, ele era um calibre pesado, pelo tanto de tiros, aproximadamente foram 30 tiros. Se o seu cliente recebesse essa quantia de tiro, garanto que ele não estaria vivo. Não existe nenhum tratamento médico que consegue. Protesto. Meu cliente, ele disse que os tiros foram disparados pro alto com o meio de intimidá-lo a dizer a verdade. Tem uma vítima, eu tenho uma testemunha que ouviu todos esses tiros e viu a polícia atirando pra cima. Bom, esse ato de atirar pro alto e serviu para intimidar o meu cliente, o que é um abuso de autoridade, porque nenhum policial pode fazer isso na DP com meio de tirar uma informação do meu cliente. Ué, isso seria um meio de tortura também, né? Porque tá ameaçando o meu cliente que vai matar ele se ele não der informação. Primeiramente, não teve nenhum disparo que foi dado em questão de intimidar seu Então eu cliente. atiro pra cima pra fazer uma festa. Essa mexicana nunca viu? Vou quebrar o roleplay aqui só pra você ter ciente que aconteceu ali, velho. Na verdade foi o cara que foi deslogar, ele fuzilou pra cima, mas enfim, voltando à questão. Os disparos não foram para intimidar e nem foram em direção ao seu cliente. Poderia ser a questão de algum policial ter visto uma coisa ameaçadora para ele. Minha testemunha viu tudo. Eu queria chamar aqui o Sr. Van Damme, que ele esteve presente aí em toda a operação policial no meu cliente e viu todo o disparo desnecessário que ocorreu ali na situação. Primeiramente, boa tarde a todos. Só um segundo. Seu Meirinho, por favor, acompanhe o seu Van Damme até a cadeira aqui da esquerda. Policial. Então, pode prosseguir pra cadeira. Bom, senhores, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu estava presente próximo ao local dos disparos e realmente houve uma rajada tracejante. Chama todo mundo, segurança. Caralho. Mantenha aqui dentro. O cara morreu bugado aqui no banco, senhores. Como assim morreu? Não é possível. Desce aqui dentro. Parece que é o... Retira todo mundo do tribunal. A segurança Pode foi prosseguir. comprometida. Licença, A segurança foi comprometida. Retire todo mundo do tribunal. O réu não é nós do tribunal. O réu tem que tirar a mão aqui. Vamos.
merda aquele Jeff boladão lá.